Vamos continuar? Fala, meus amigos, meu nome é Fábio e bem-vindos a mais um vídeo do Caverna do Morcego. E continuando então o nosso videozinho aí sobre a lista das 25 histórias mais importantes do Batman feita, né, pelo site CBR, né, pelo Comic Books Source. Então agora, eu já falei em um vídeo anterior lá que a gente foi até a 13ª posição, né, da 25ª até a 13ª, agora nós começamos da 12ª até a primeira posição e a gente fala aí quais foram os quadrinhos que faltaram nessa listinha. Então sem mais delongas, meus amiguinhos, vai começar agora a 12ª posição, então foi! 12º lugar, O Caso da Sociedade Química, a primeira história do Batman, Detective Comics número 27. E sim, essa história precisa estar numa lista, não tem escapatória. Por mais que você talvez não goste dela, ela é sim muito importante para a história do personagem, nos 80 anos que existe aí do personagem, ela é muito importante. Sim. Por mais que também ela seja um plágio de uma história do Sombra, ainda assim ela é muito importante para o personagem. Ela que começou tudo, então não tem como ela estar fora de uma lista. 11º lugar, Batman número 1, de 1940. Também é uma história muito importante, uma revista muito importante, não só pelo fator histórico de ser a primeira revista solo do Batman, né, que é a revista Batman mesmo, mas também por ela trazer muitos personagens em sua primeira aparição. Por exemplo, o Coringa aparece pela primeira vez aqui, a Mulher Gato aparece pela primeira vez aqui, nós temos o Hugo Strange voltando aqui. Então é uma revista importante, com histórias importantes, com personagens muito importantes, né. Então sim, também é uma história que tem que estar numa lista. 10º lugar, Coração de Gelo, da The Animated Series, né, do Batman Animated Series. E cara, essa realmente é uma história assim que merece figurar numa lista porque ela redefiniu o Sr. Frio. O Sr. Frio não era esse personagem que apareceu aqui no Batman Animated Series, mas o trabalho que o Paul Dini fez de reimaginar esse personagem, criar todo o elemento dramático que o personagem hoje tem, realmente ficou muito importante para ele. Então, por esse trabalho que o Paul Dini fez, por reimaginar um vilão e o vilão ficar muito bom, ok, realmente merece estar nessa lista aqui, ou em qualquer lista. 9º lugar, Cavaleiro das Trevas do Nolan. Cara, Cavaleiro das Trevas vale estar numa lista porque ele é muito bom. É um filme de um super-herói muito bom, é um filme de super-herói muito bom, é um filme muito bom, ponto. O que o Christopher Nolan fez aqui, junto com o irmão dele, o Jonathan Nolan, junto com o David Gore, foi um trabalho muito bom. Além do mais, colocar o Coringa no status que foi que o Heath Ledger fez, cara, é fantástico. E mais, foi o primeiro filme de super-herói a atingir 1 bilhão. É um filme importante para os super-heróis também, sabe? As pessoas hoje fazem desfeito em relação a esse filme, muito mais por causa do que hoje a gente tem os filmes da Marvel e etc, né? Mas é um filme muito importante pro gênero super-herói. Então sim, realmente é um filme que precisa, é uma história que precisa estar numa lista de 25 mais importantes do Batman. 8º lugar, A Queda do Morcego. A Queda do Morcego realmente ela é muito importante pro personagem, ponto, não há que se discutir aqui, mas ela não é tão boa. Recentemente até eu participei do podcast do Mansão Wayne, em 2 partes, que a gente falou sobre a Queda do Morcego, né? E eu fiz também um guia de leitura sobre a Queda do Morcego, que também tá lá no site do Mansão Wayne. E uma das conclusões que a gente chegou lá no podcast é de que a Queda do Morcego, ela é importante, mas ela não é boa. Ela não é tão boa assim, sabe? A primeira parte da saga, que é a Queda do Morcego realmente, a Nightfall, ela é boa, ela é interessante, é legal, ela é importante até pelo fato do Ben tá quebrando o Batman ali, né? Mas o resto ali, o meio dessa saga, cara, é muito ruimzinho, cara. É muito fraquinho. Então, tudo bem, eu entendo ela tá na lista pela importância que foi a Queda do Morcego do personagem, sim, mas como história, ela não é muito boa não. 7º lugar, Morte em Família. Ok, essa história realmente não pode estar fora de uma lista. Morte em Família realmente é uma coisa que foi um diferencial para a vida do Batman, né? A morte do seu parceiro, a morte do Jason Todd, da maneira como foi Coringa destruindo o moleque. E não só pro Batman foi importante, mas o nosso mundinho aqui foi importante porque foi uma história escolhida pelo público. Ela se desenhou de acordo com a escolha do público. Então realmente ela tem a sua importância, né? 6º lugar, Um Lugar Solitário para Morrer. É uma história que foi escrita pelo Marv Wolfman e até pelo George Pérez também, com os desenhos de Aparo, que traz a primeira aparição, a origem do Tim Drake, coloca o Tim Drake como Robin. E realmente é uma história importante do personagem, né? O Tim Drake é um personagem muito importante para o universo do morcego. Então realmente ela merece figurar nessa listinha aqui, pela importância que é. Tim Drake foi um dos Robins que eu mais gostei, pelo fato que quando eu comecei a ler Batman, ele era o Robin, né? Então pra mim é um personagem muito importante e realmente essa história merece estar na listinha. Talvez eu colocaria a morte de Jason Todd acima dessa história, porque a morte, a maneira como Jason Todd morreu,
é muito mais impactante do que a primeira aparição de Tim Drake. Mas ok, tudo bem, ela merece estar numa lista, essa historinha aqui de Um Lugar Solitário para Morrer. Quinto lugar, The Man Behind the Red Hood, O Homem por Trás da Máscara Vermelha, ou O Homem por Trás do Capuz Vermelho, que é uma história que foi publicada no Detective Comics no 168, se eu não estou enganado, que traz a primeira aparição do Capuz Vermelho, que no final a gente descobriria que é o Coringa, que é então uma espécie de origem do Coringa, mas um comecinho de origem pro Coringa, na verdade, né, porque a gente não sabe o que aconteceu antes disso. Mas é uma história importante porque o Alan Moore se baseou nessa história para fazer a Piada Mortal, né? Então é uma história da Era de Ouro que tem a sua importância realmente e que precisa ser lembrada na história do Batman. Quarto lugar, O Longo Dia das Bruxas. O Longo Dia das Bruxas é uma boa história, eu gosto bastante dela, por mais que seja o Jeff Loeb escrevendo. Eu não gosto muito de Jeff Loeb, pessoal, acho que vocês sentiram aí pelas coisas que eu já falei aqui, né? Mas, de qualquer maneira, O Longo Dia das Bruxas é uma das exceções que eu coloco para esse roteirista, porque eu gosto muito da origem que ele colocou pro Duas Caras, eu gosto da dramaticidade que ele colocou pro vilão, pra esse personagem, eu gosto muito do que ele fez nas 3 edições que a gente teve, eu gosto bastante do que foi feito aqui, e gosto muito do trabalho que o Tim Sale fez. Então é uma história que realmente merece, por exemplo, o Eisner, é uma história que realmente merece figurar aí numa listinha do Batman, né? Talvez não colocaria numa 4ª posição, eu colocaria lá no final, assim, numa 8ª, numa 9ª posição. Mas de qualquer maneira, pelo fato dela trabalhar essa dramaticidade de Duas Caras, trabalhar um lado diferente da história do personagem, eu acho que vale a pena estar numa lista, eu gosto, eu acho ela importante e uma história que eu recomendo para as pessoas lerem, para conhecer bastante aí o Batman. A partir daqui a lista é chovendo molhado, né? A 3ª posição, Batman 1. Batman 1 é realmente a origem definitiva do personagem, não tem como negar, enfim. Por mais que a gente tenha ano 0 aí sendo hoje a história cronológica de origem do Batman, ainda assim, ano 1 é espetacular no que ela se propõe. Como eu falei, é uma história objetiva, uma história enxuta, tem os desenhos do Dave Mazzucchelli que são fantásticos, ela trabalha um Batman bem diferente daquilo que a gente viu no Cavaleiro das Trevas, é um Batman bem principiante, é um Batman que não entende as coisas, não um Batman agressivo, não um Batman nervoso, que quer matar todo mundo e etc. Não, é um Batman começo de carreira, é muito legal. E o mais legal dela é que há uma divisão de protagonismo entre Bruce Wayne Batman e o Comissário Gordon. Lembrando, o único personagem que estreou junto com o Batman lá em Detective Comics no 27 foi o Comissário Gordon. O Comissário Gordon acompanha o Batman desde o princípio. É o único personagem que fez isso. Alfred, Robin, qualquer outro personagem, todos só apareceram bem depois. O Gordon, o único que está lá desde o começo. Segundo lugar, A Piada Mortal. Também é chovendo molhado. A Piada Mortal é uma excelente história, é uma história que meio que redefiniu o Coringa, criou uma sequela muito grande no universo do Batman, que foi a questão da Bárbara Gordon ser aleijada. Então ela tem uma significância muito grande no universo do Batman. Não tem como a gente não falar dessa história, né? Além do mais, por mais que o Alan Moore não goste do trabalho que ele fez na Piada Mortal, por mais que ele não goste muito, ainda assim ela é muito importante para o universo do Batman. E os méritos vão muito também pelo trabalho que o Brian Bolland fez aqui nessa história, porque os desenhos são fantástico. Muitas vezes que a gente imagina o Coringa, a gente muito pensa no desenho do Bolland, né? No traço que ele fez pro Coringa nessa história. Então, não tem como a gente não colocar a Piada Mortal numa lista. E não tem como a gente não colocar a Piada Mortal nas posições mais altas de uma lista também, né? E finalizando essa listinha da CBR, aqui nós temos o Cavaleiro das Trevas. E não poderia ser o contrário. Realmente, o Cavaleiro das Trevas é uma das grandes histórias do Batman, é uma das grandes histórias dos quadrinhos super-heróis, é uma das grandes histórias dos quadrinhos. O Cavaleiro das Trevas lida com questões políticas, faz críticas à direita, faz críticas à esquerda, faz crítica a tudo, faz crítica aos personagens, super-heróis que existiam na época, enfim, é uma história muito legal. O Alan Moore, recentemente, como eu mostrei pra vocês no vídeo de aquisições, aí eu peguei uma edição que tem a introdução do Alan Moore, né? Uma edição do Cavaleiro das Trevas que a introdução do Alan Moore, né? O prefácio. E o que o Alan Moore fala é verdade. O Frank Miller conseguiu elevar o Batman a um personagem de quadrinhos de super-heróis para uma lenda. Então esse quadrinho, realmente, ele é muito importante, não só pro Batman, mas pro gênero de quadrinhos como um todo, sabe? Então é difícil a gente não colocar o Cavaleiro das Trevas em uma lista. Se você não coloca numa lista, tem coisa errada aí. E é difícil a gente não colocar em primeiro lugar também, né? Então, enfim, nesse ponto aqui a lista está legal. Mas agora a gente chega na questão de o que faltou. E faltou muita coisa importante aqui que eu não sei por que cargas d'água eles não colocaram. A primeira coisa e mais gritante é Dennis O'Neil e Neal Adams. Cadê as histórias desses caras nessa lista? Pelo amor de Deus. Se a gente reconhece que o Bill Finger é importante para a história do Batman, a segunda pessoa mais importante para a história do Batman
é o Dennis O'Neil. Dennis O'Neil criou um monte de conceitos que estão até hoje em dia com o personagem. Ele criou o Asilo Arkham, ele criou Ra's al Ghul, ele criou Leslie Tompkins, ele criou um monte de coisa. Ele foi um dos caras que trouxe o Batman de volta pro lado sério, pro lado detetivesco. Como é que esse cara não tá nessa lista? Pelo amor de Deus! O Dennis O'Neil, além de ser escritor, ele ficou um período muito grande como editor. Ele foi editor da Queda do Morcego, Terra de Ninguém, muitas outras histórias importantes de personagens nos anos 90. Então, cara, não citar Dennis O'Neil numa lista de 25 histórias importantes do Batman, tem coisa errada aí. Ainda, outra versão do Batman que é muito importante pro personagem, quer queira ou não, quer goste ou não, é o Batman de 66. O Batman de 66 foi a primeira vez que trouxe a Batmania para o mundo, é a primeira vez que levaram um personagem Batman para um status muito alto na cultura pop. No período que a gente tinha o Batman de 66, no comecinho ali da série, nós tínhamos 3 Bs: Batman, James Bond e os Beatles. O Batman era tão importante quanto os Beatles, e aí você vê a importância a gente falar que o Batman de 66 é importante para a história do personagem. Então não colocar o Batman 66 quando você abrange todas as mídias, todas as histórias que a gente tem do personagem, é você dizer que desconhece a história do personagem. Além disso, tem outras coisas, outros runs importantes, como o do Steve Englehart com Marshall Rogers, que todas essas histórias, além de aprofundar mais o Batman detetivesco, aprofundar mais o Batman soturno, mais sério, foram importantes para o Batman Animated Series, porque muitas dessas histórias foram fonte para escrever as histórias que apareceram nos episódios do Animated Series, né? Então essa dupla, por exemplo, foi muito importante. E cara, eu podia ficar aqui falando Alan Grant, podia falar até do Peter Tomasi, podia falar de muitas outras histórias, sabe? Enfim, a gente respeita as opiniões de outras pessoas no que entende de boas histórias para si em relação do Batman, ok? Enfim, eu não vou dizer que você não pode gostar daquela história ou você tem que gostar daquela história. Não vou fazer isso. Contudo, entretanto, todavia, a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz uma lista de histórias que são realmente importantes para a história do personagem, né? A gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Quando a lista começou com o Super Pesado do Scott Snyder, que é uma história qualquer nota, assim, que é nem importante pro run dele, cara... Então, enfim, aí a gente já vê, por exemplo, a credibilidade da lista, né? Então, enfim, faltou muita coisa muito importante aqui. Não falar do Dennis O'Neil é uma heresia do tamanho do mundo quando envolve Batman. Não pode faltar Dennis O'Neil numa lista. Enfim, essa vai ser a minha opinião sobre essa listinha mequetrefe aí do CBR. Tem muita coisa que ali é interessante, realmente tem que figurar numa lista, mas é tipo chovendo molhado. Você, leitor, que conhece um pouquinho de super-herói e de Batman, vai colocar essas histórias numa lista, mas o restante ali pode ser considerado uma espécie de ignorância da pessoa que fez essa listinha em relação ao personagem Batman. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da minha análise da listinha do CBR aí. Se você tem listinhas também sobre o personagem, me diga nos comentários. Se você gostou da lista, me diga também nos comentários. Se você odiou também, por favor, fique à vontade e dê a sua opinião sobre até o que eu falei aqui. Diga se achou que eu estou errado, que eu estou certo e assim por diante. Então é isso, meus amigos. Eu vou ficar por aqui. Valeu por ter assistido e até a próxima. Fui!